Ó meu amado Pai, nós nos reunimos aqui para invocar a sua face. Nós viemos com um coração aberto, rasgado, entregue, confiante. Nós viemos te buscar, porque nós temos sede do Senhor. Eu tenho sede do Senhor, eu preciso do Senhor mais que tudo na vida. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por esse chamado, obrigada porque estamos aqui. Obrigada por esta porta aberta, por esta noite. Obrigada, Senhor. É um dia único, nunca mais teremos esse dia. O tempo passa, tudo se vai, mas o Senhor permanece para sempre. O Senhor é bom. E a sua bondade dura para sempre. Nós chamamos, te invocamos aqui agora, Senhor, para que venha ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro e se manifesta aqui. Fala aos nossos corações. Jesus, nós precisamos da tua presença. Nós precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro. Nós precisamos que o Senhor fale, que o Senhor se manifeste, que o Senhor venha curar feridas, que o Senhor venha satisfazer o desejo de cada coração. Essa alma, eu não sei como está, mas sei que tem o poder de curar, libertar, restaurar, mudar radicalmente todas as coisas, todas as situações. O Senhor pode falar agora, o Senhor pode confortar, o Senhor pode mudar, meu Deus, aquilo que talvez para ela não tem jeito. Dá paz, dá alegria, conforta essa alma. Senhor, eu não sei o que ela veio buscar, mas sei que o Senhor tem tudo o que ela precisa. O Senhor tem a resposta, o Senhor tem o socorro. O Senhor é a nossa fonte de vida. Passa do teu sangue sobre nós, sobre todo o ministério, sobre todo o nosso povo. Passa do teu sangue sobre este templo, passa do teu sangue sobre cada templo, sobre cada pessoa que nos acompanha agora, que a palavra seja pregada com responsabilidade em todo lugar, que vidas sejam altamente abençoadas e renovadas. Senhor, que a tua presença seja real na vida de cada pessoa, que todos sejam muito abençoados. Eu repreendo todas as obras do mal, todas as obras demoníacas, todas as atuações demoníacas, tudo que se levantou para atrapalhar o trabalho, tudo que se levantou para impedir, tudo que se levantou para oprimir, para atrapalhar, para roubar mentes e corações, eu repreendo em nome de Jesus Cristo agora. Eu repreendo a inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, os rituais malignos, as atuações malignas. Eu repreendo toda a força do inferno agora, todo levante, toda atuação maligna, todo o mal que se levantou para atrapalhar, toda a fúria, toda a força do mal que há por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Tudo que quer atrapalhar e roubar mentes, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. O sangue de Jesus tem poder sobre este trabalho. O sangue de Jesus tem poder sobre este templo. O sangue de Jesus tem poder sobre todo o ministério Mudança de Vida. Que todo mal saia, toda fúria seja derrotada, toda força maligna caia por terra, em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Que o mal seja desarmado agora, a boca do leão fechada agora, em nome de Jesus. Que toda atuação maligna seja derrubada e todo mal algemado, amarrado e lançado no abismo, em nome de Jesus. Hoje tiver uma força maligna lutando para atrapalhar, para impedir, para perseguir, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Cubra-nos com teu sangue, envia anjos poderosos, aumenta os anjos, anjos de guerra, anjos poderosos para acamparem ao nosso redor, ao redor do templo, ao redor do teu povo, ao redor da igreja. Venha ao nosso encontro, fala
renova, se manifesta, Senhor, transforma, cura mentes e corações, vem ao nosso encontro. Nós precisamos do Senhor. Se o Senhor não estiver aqui, não tem sentido. É o Senhor que faz diferença. Então, meu Deus, eu não sei como essa pessoa chegou, mas eu peço que o Senhor venha curar a alma, o coração, que o Senhor venha limpar mentes, que o Senhor venha transformar, que todos sejam altamente abençoados, que cada pessoa quando sair daqui, saia, meu Deus, com essa convicção, que ouviu o Senhor e que recebeu algo especial das suas mãos. Eu te agradeço por tudo, eu entrego essa reunião nas suas mãos, eu consagro tudo ao Senhor, que tudo seja feito para a honra e a glória do teu nome. Muito obrigada. Eu te louvo e te agradeço. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2017, o Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Sempre estarei por cabeça, nunca por cauda. Sempre por cima, nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Muito bem. Vamos para 1 Coríntios 10, 13. Diz assim, ó. Eu tenho na Almeida e na NVI. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Na NVI diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Quando entramos numa situação difícil, há essa tendência a pensar que é forte demais, a situação está além do que nós realmente podemos passar a suportar. Mas a Bíblia garante que tudo que nós passamos é possível, já foi muito bem calculado. O Senhor Jesus esteve aqui. Nós sabemos que a figura de Jesus, o Senhor Jesus, Ele foi 100% homem. Então, quando nós falamos de Jesus, estamos falando de alguém 100% homem, 100% Deus. Então, quando Paulo falou sobre isso, falou isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele sabia o que ele estava dizendo. Foi dito pelo Espírito Santo usando a boca dele. Quando você entrar numa situação difícil, que você achar que não é possível, que está além da sua capacidade, você precisa lembrar que Deus não dá nada além. Não há nenhuma tentação, nenhuma provação, nenhum teste que você não possa passar. Você pode passar por todos eles. Entrar e sair em vitória. Está escrito, Deus é fiel e Ele não vai permitir, nunca Ele vai permitir que você fique numa situação que você não é capaz de superar, que você não é capaz de passar.
Ele sempre dá o escape antes. Ele sempre vai chegar na hora certa para te dar o escape. Aqui, em Mateus, e eu vejo que Deus tem nos dado bastante essa palavra, e eu gosto muito dela, então não tem problema, podemos falar bastante dela, que é Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável da terra distância, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, ou na Almeida, você vai ver na quarta vigília, e você tem que, para você entender o que é a quarta vigília, a primeira vigília, dentro da tradição judaica, é das 6 às 9. Então, das 18 às 21. Depois, das 21 horas à meia-noite. Da meia-noite às 3. Então, primeira vigília, das 18 às 21 horas. Segunda vigília, das 21 à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília, das 3 às 6 da manhã. Então, quando que o Senhor mandou que eles fossem e subissem? Na verdade, você pega na Almeida, a palavra que ele insistiu não está nessa tradução, está ordenou. Ele deu uma ordem, foi uma ordem. Entrem no barco e vão para o outro lado. Vão para lá. Isso foi na primeira vigília. Ainda estava de dia. Não tinha escurecido. Então foi na primeira vigília. O Senhor mandou que deu uma ordem, entrem no barco e vão para o outro lado. Na primeira vigília. Eles foram. Então ele despediu a multidão, subiu sozinho para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, mas o barco já estava considerável da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada ou quarta vigília, na Almeida, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, ou como está na Almeida, ânimo, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, na circunstância, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Por que o Senhor ordenou que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado? Nós temos que voltar um pouquinho. Eles tinham vivido eles estavam vivendo um momento muito intenso do ministério. Sabe aquele momento intenso? Muitas coisas acontecendo. Eles tinham acabado de receber a notícia que João Batista, aquele que tinha sido usado para abrir caminho para o Senhor, tinha sido decapitado. Eles tinham
acabado de viver a experiência da multiplicação dos pães e peixes. Se você ver em João 6, você vai encontrar um motivo claro que o Senhor tomou essa decisão. Eles disseram, verdadeiramente esse é o profeta que havia de vir na terra. E queriam forçadamente proclamá-lo rei. E o Senhor não aceitou aquilo. E disse para os discípulos, entrem no barco, vão para o outro lado e deixa que eu despeça a multidão. Era para ele ter deixado os discípulos despedirem a multidão. Mas ele não deixou. Ele disse, vão vocês primeiro e eu despeço a multidão. Depois eu vou orar. Porque os discípulos estavam vivendo um momento, também apesar de intenso, notícias, a morte do João Batista. Essa ida para o outro lado era algo importante para a vida deles. Porque sabe quando você está envolvido com muitas coisas, inclusive milagres, e agora aquele povo querendo proclamar o Senhor como rei, de um jeito ou de outro, e a pessoa começa a se envolver demais com algumas coisas, se distrair do foco. Inclusive aquele povo. Eles estavam encantados porque o Senhor, além de curar, Ele supriu a necessidade de comida. Então eles começaram a olhar para o Senhor apenas como alguém capaz de resolver as coisas do cotidiano. Essas coisas da vida. E Ele não veio para isso. Também, Ele supre as nossas necessidades, mas acima de tudo, Ele queria que todo mundo entendesse que Ele veio para salvar. E de repente, agora todo mundo está vendo o Senhor como alguém que resolve essas questões da comida, cura, resolve todas as questões. Quer dizer, eu vou a Ele, meu sofrimento acaba, pronto. Mas existia mais. Mas o ser humano tende a ficar apenas num ponto. Isso é inerente ao ser humano. Se deixar, vai até ali. Eu quero Deus para isso, para me curar, me libertar, mas não quero um relacionamento com Ele. E o Senhor viu que era isso que estava acontecendo. Então, era hora de, vamos despedir, e vocês, os próprios discípulos, precisam entender que o ministério chamado de vocês não é só isso aqui, não. Toda essa glória, Ele precisa ser o rei, vamos proclamá-lo rei. E eles ali no meio das multidões, e milagres e multidões, e vamos transformar Jesus no nosso rei, e a nossa vida vai estar totalmente resolvida. O Senhor falou, vão. Saiu, despediu a multidão, não aceitou aquilo que aquelas pessoas queriam fazer, porque não era o propósito. O propósito não era aquele, e eu aprendo muito com isso. Nós precisamos saber qual o propósito da nossa vida. E quando percebermos que estamos saindo do propósito, ou que alguma coisa está acontecendo capaz de nos tirar do propósito, de confundir, as pessoas estão confundindo as coisas, ou eu mesma já estou me envolvendo com coisas que não fazem parte do propósito, eu preciso agir. E Jesus agiu rápido. Imediatamente Ele agiu. Mandou eles para o outro lado, despediu a multidão, não aceitou aquilo. Muito bem. Quando Jesus nos manda fazer algo, nós, e eu falo isso sempre, nós queremos acreditar e botamos a nossa cabeça. Então, se Jesus mandou, vai ser tudo perfeito, tudo fácil, não vou ter problemas, eu não vou ter desgaste nenhum. Mas não é o que acontece. Muitas vezes Deus, Ele te manda fazer, realmente Ele está naquilo, mas você trava uma guerra. Há uma guerra. E foi o que aconteceu com eles.
E eles se depararam com uma tempestade, mas aquela tempestade era importante. Eles estavam vivendo um momento muito intenso e eles estavam agora envolvidos com muitas coisas, e é nesse momento que nós começamos a nos distrair. É tanta glória, gente querendo proclamar o Senhor como rei e tanta coisa. Peraí, precisamos parar, sofrer um despertamento, que na verdade nós precisamos nos relacionar com Deus, depender de Deus, porque é muito fácil você se envolver só com as bênçãos e só com os milagres, e você é testado a depender de Deus, a entender que em qualquer momento da sua vida você precisa crescer no Senhor, você precisa estar nele, e que andar com Ele é muito mais do que esses momentos tão maravilhosos e agradáveis. Eu preciso ter consistência, eu preciso ter vida com Ele. Eles se depararam com uma tempestade, que pelo jeito começou logo na primeira vigília. Quando que o Senhor foi socorrê-los? Na quarta vigília. Isso significa que eles ficaram cerca de 9 ou mais de 9 horas diante da morte, enfrentando a morte. E dentro daquele barco tinha pessoas experientes, pessoas que estavam acostumadas ao mar. Os filhos de Zebedeu, o Pedro, o Tiago, o André, todos esses eram pescadores experientes, inclusive, eles eram profissionais da pesca. Mas eles não puderam. Eles enfrentaram uma tempestade que, pelo jeito, eles ainda não conheciam. Era um problema novo, porque eles entraram em pânico mesmo. E ali o Senhor permitiu. E eu creio que é nesses momentos que vem aquelas perguntas. Mas não foi Deus que mandou fazer? Foi. E agora, por que eu estou vivendo isso? Porque faz parte. Você precisa crescer. Nós precisamos crescer. Ah, mas não foi Deus que mandou? Até quando? O Senhor não vai vir me socorrer? Mas nós precisamos lembrar que o Senhor, a Bíblia diz, o Senhor tem o seu caminho na tormenta. E nós precisamos discernir a forma do Senhor chegar até nós. Pode ser pelas águas tempestuosas. Muitas vezes, a forma dele chegar até nós é dessa forma. No momento de grande tempestade e fúria. O Senhor tem, a Bíblia diz. Tanto que os salmistas, nos Salmos você encontra isso. Até quando, Senhor? Quando virá me socorrer? Muitas vezes o Senhor deixa um tempo maior para nós vivermos as nossas experiências. E nós temos que lembrar, porque a Bíblia diz isso, que o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Às vezes, muitas vezes, em meio à tormenta que você vai ver, o Senhor vir até você. Agora, vamos imaginar, o Senhor então esperou até a quarta vigília para ir socorrê-los. Por mais de 9 horas, eles ficaram lá, enfrentando aquela tempestade. Com a carranca da morte diante deles. Aí, nós sabemos que o momento, a noite, a hora em que está mais escura, não é a meia-noite. Muitas vezes as pessoas acham que a meia-noite é a hora mais escura. Não é, não. É na madrugada mesmo. É a hora mais escura. Então, você imagina naquele breu, aquela escuridão toda, entre trovões e relâmpagos, a hora que vinha um relâmpago, clareava tudo, e entre um relâmpago e outro, eles dão de cara com um homem vindo sobre as águas. Imagina a cena. Agora, ninguém nunca ouviu falar que alguém tinha andado sobre as águas. Ninguém nunca tinha andado sobre as águas. Isso era algo novo. E agora, um relâmpago, aquele clarão,
e eles olham e enxergam um homem andando sobre as águas. Eles acharam que era um fantasma. E sabe que muitas vezes eu mesma falei, gente, eles não reconheceram o Senhor, mas eu comecei a me aprofundar mais nisso e pensei, eu acho que todos nós íamos gritar. Porque você está lá no meio do mar, na escuridão, relâmpagos e trovões, e agora aquele relâmpago, você olha assim, agora a gente já sabe, Jesus andou sobre as águas, nós temos isso registrado. Talvez nós íamos dizer, é um anjo que ele mandou que está vindo nos socorrer. Mas naqueles dias, eles não tinham essa experiência, não tinha nada registrado. Não tinha notícia disso, ninguém nunca tinha vivido isso. E aí Jesus gritou, ânimo, coragem, acalmem, sou eu. Por quê? O Senhor não deu uma ordem para o vento e o mar acalmar. Ele deu uma ordem para eles acalmarem. Porque muitas vezes nos envolvemos de tal maneira com os problemas que começamos a nos afogar emocionalmente. Alguns estão se afogando emocionalmente. Alguns se entregaram de tal maneira aos problemas que estão mais agitados. Há uma tempestade muito maior dentro do que fora. Algumas pessoas estão tão atribuladas dentro, tão aflitas, que Jesus está dizendo, como disse para eles, ânimo, acalma, coragem, eu estou aqui. Acalma. Eles estavam em pânico, angustiados. Eles estavam só pensando em morte. Sabe quando o problema vem e a pessoa só pensa no pior? Vai dar errado, eu estou com medo disso acontecer, eu estou com medo disso. Eles estavam desse jeito, meu Deus, o barco está afundando, nós vamos morrer em alto mar. Meu Deus, acabou, por que o Senhor não vem nos socorrer? Por que Ele não resolve isso? Foi Ele que nos mandou ir para o outro lado. A mesma coisa, Senhor, mas o Senhor me mandou fazer isso, o Senhor me indicou isso, o Senhor falou comigo, foi a palavra que eu recebi, por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Meu Deus! E o que o Senhor está dizendo? Ânimo, coragem, acalma. Acalma. Naquele momento, Pedro, dentre tantos, olha a coragem. Senhor, se é o Senhor mesmo, me mande ao seu encontro. E eu amo isso. O Senhor estava andando sobre as águas e quando alguém teve fé para fazer esse pedido, o que Ele disse? Venha. Ele sempre nos dá a oportunidade de vivermos coisas gloriosas. A verdade é que tem muita gente que não está vivendo coisas gloriosas, coisas maiores, porque tem faltado essa ousadia de dizer eu quero e eu vou. Ele foi. Estava vivendo algo único que ninguém tinha vivido. Ele começou a fazer o quê? A reparar no vento. A reparar nas circunstâncias. Outro dia eu falei sobre isso e vou voltar a falar. Quando você tira o olhar de Jesus, quando você coloca o olhar nos problemas, nas más notícias, nas afrontas, nas perseguições, nas injustiças, no cansaço. Quando você começa a colocar o seu olhar em todas as situações que cruzaram o seu caminho para atrapalhar a sua vida, quando você começa a tirar o seu olhar de Jesus e colocar em todas as más notícias, nas situações desse mundo, nas atuações do diabo, o que acontece? Você começa a afogar. Você começa a afundar e a se afogar. Tem muita gente vivendo isso. E por quê? Que está afundando, está abatido, depressivo, desanimado, chateado, por quê? Que está entregue, está pensando num monte de bobagens, porque essas pessoas tiraram o olhar de Jesus.
E quando você tira o olhar de Cristo e começa a colocar naquelas situações todas, e é isso que o diabo trabalha continuamente. O diabo quer você envolvido com um monte de coisas. O diabo quer você distraído. O diabo não quer você focado, vivendo milagres. Ele quer você olhando para o vento forte, as ondas, entregue a todo o estresse, a todas as ameaças que estão rondando. Mas nós precisamos entender que as maiores lições de nossa vida, as maiores lições que nós, da nossa vida, nós não aprendemos em dias de festa. Mas nós aprendemos nas tempestades, nos momentos difíceis da vida. Elas vêm não para nos destruir. Nenhuma tempestade, nenhuma situação vem para nos destruir, mas vem para nos fortalecer. E os discípulos precisavam ser fortalecidos. Eles precisavam se encontrar numa situação em que eles tinham a necessidade e fossem levados, e que eles tivessem a necessidade de depender inteiramente de Deus. Porque o que o Senhor disse para Pedro quando ele afundou? E ele gritou por socorro, e o Senhor estendeu a mão e o salvou. Disse para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, quando você cede ao medo, você está mostrando uma fé pequena. E está mostrando que você tem dúvida. Mas veja que o Senhor aqui, como na outra passagem da tempestade, em que ele estava com o travesseirinho no barquinho, ele estava dormindo, deitou a cabeça no travesseiro. Quando ele se levantou, que eles disseram: o Senhor não se incomoda que nós vamos morrer? O Senhor levantou, acalmou a tempestade, e o que ele disse para eles? Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Você vê aqui que nem naquela ocasião e nem aqui, o Senhor não falou que eles não tinham fé. Ou que o Pedro não tinha fé. Tinha fé, Pedro tinha fé. Uma pequena fé. Lá ele também disse que eles tinham fé. Uma pequena fé. Ele não disse que não tinha fé, disse que tinha fé. Mas uma pequena fé. E por que aquela fé foi chamada de pequena? Porque eles se entregaram às circunstâncias. E quando você não se entrega, é quando você faz com que a sua fé cresça e se torne uma fé robusta. Em um determinado momento, eles foram até Jesus e perguntaram para Jesus: como é que a gente faz para aumentar a fé? Senhor, na verdade, eles pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. E o que o Senhor falou? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dar uma ordem para esse monte e ele vai se mover daqui. Então, o que ele estava dizendo? Você precisa pegar a fé que você tem e usá-la. Quando você pega a fé que tem e usa, a sua fé cresce. E agora eu tenho uma fé maior. Eu uso numa outra situação e a minha fé cresce. E agora eu tenho uma fé maior e eu uso em mais uma tempestade e a minha fé cresce. E assim a minha fé vai crescendo, vai se tornando cada vez mais robusta e eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais ousada e determinada e segura. Por quê? Porque a minha fé está sendo desenvolvida. Como eu desenvolvo a minha fé? Utilizando, exercitando. Ele exercitou para andar sobre as águas, mas ele se distraiu da fé e olhou para o vento, olhou para as ondas, e foi quando ele começou a afundar. Ele não continuou exercitando a fé. Porque não adianta nada, você começa a exercitar a fé, daqui a pouco você para. Porque agora você se distraiu com alguma coisa. Será que você não está distraído com muitas coisas? Porque o diabo faz isso. Cada dia ele cria uma situação para você tirar o foco de Deus
E ficar olhando para aquilo, e ficar ali, correndo atrás para acertar isso, correndo atrás para acertar aquilo, e apaga esse incêndio, socorre isso aqui, e socorre mais aquilo ali. Ele quer você distraído de Deus, distraído das promessas de Deus. Ele não quer mais que você enxergue a glória do Senhor, mas que você enxergue todos os problemas que estão ao seu redor. O Senhor mandou eles irem, deu uma ordem para eles irem para o outro lado, porque era a hora deles viverem uma experiência que ia fortalecê-los na fé. E são nesses momentos que a nossa fé é fortalecida. O Senhor levantou Pedro, e aí entraram no barco. O vento, a tempestade, só acalmou quando eles entraram no barco. Até então, eles estavam em meio à tempestade. O tempo todo em meio à tempestade. Quando eles entraram, a tempestade cessou. E aí, todos eles adoraram o Senhor e disseram a mesma coisa. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele mar estava violento. Tinha o poder de matar. Nós tínhamos lá, então, profissionais, experientes, gente bem experiente em relação ao mar. Mas que havia já quase que se entregado à situação. Para ver que experiência não é o suficiente para resolver questões. Eles precisavam lidar com aquilo de que maneira? Com a fé. Com a fé. Às vezes, nós estamos vivendo uma determinada situação e você está cercado de gente experiente, de técnicos, especialistas, mas eles não podem fazer nada por você. Você pode ter os melhores especialistas a seu dispor. E, às vezes, eles não são capazes de resolver o seu problema. Mas quando você depende de uma força maior, que é o Senhor, as coisas são mudadas. Até porque, quem é que veio andando sobre as águas? Diga Jesus. O que é que estava tão bravo? Diga o mar, o vento. Então, onde estava o mar? Onde estava o mar? Fala comigo, debaixo dos pés de Jesus. Diga, Jesus estava pisando nele, andando sobre ele. Então, qual era o problema daqueles homens? Era a tempestade, um mar violento, agressivo, com poder de matar. E onde estavam os pés de Jesus? Sobre aquele mar violento, agressivo, que tinha o poder de afundar aquele barco. Mas quem estava pisando nele? Diga, Jesus. Então, o mar estava debaixo dos pés do Senhor. O problema deles, digo, o problema deles, estava debaixo dos pés do Senhor. Então você tem a resposta para a sua vida. Todos esses problemas estão debaixo dos pés de Jesus. Jesus não estava dentro do barco. Jesus estava pisando no mar bravo, agressivo, violento, que foi com tanta fúria contra o barco, que o barco estava prestes a afundar. Mas ele não ia afundar. Porque Jesus nunca nos manda fazer algo sem nos dar graça, suporte, condições. Eles iam chegar do outro lado. Mas era necessário, aquela situação era necessária. São nessas situações que a nossa fé cresce. São nessas situações que nós conhecemos o poder de Deus, que nós aumentamos a nossa intimidade com Deus, que nós nos aproximamos mais de Deus, que nós conhecemos verdadeiramente a Deus.
Deus quer que você se lembre que o problema daqueles homens estava debaixo dos pés do Senhor Jesus. Aquele mar violento estava debaixo dos pés do Senhor. O Senhor estava pisando naquele mar. Ele andou sobre aquele mar. Aquele problema estava debaixo dos pés dele. Então, aparentemente, estava descontrolado, mas ele tinha o controle. Talvez alguma coisa aí na sua vida, aparentemente está descontrolada, está perdida. Mas o Senhor está dizendo que não está. Esse problema está debaixo dos pés dele. Faraó achou o tempo todo que ele tinha o controle, mas ele nunca teve o controle de nada. Eu vou dizer uma coisa para você que eu falo continuamente. Deus tem o controle de tudo, até dos nossos inimigos. É interessante quando o inimigo acha que ele tem o controle de alguma coisa. Ele nunca tem o controle de nada. Muitas vezes ele é apenas usado para nos motivar a agir a nossa fé. Muitas vezes tem situações que são permitidas e Deus permite várias situações, como permitiu o Faraó ir contra Israel e voltar e prometia, não, agora pode sair, não vai sair mais, agora pode, agora não pode, sabe? Se você ler lá, você vai ver o quanto o Faraó era contraditório. Ele falava que sim, depois falava que não, ele liberava, depois ele dizia que não, ele não tinha palavra nenhuma. O mesmo Faraó que pedia a bênção, me abençoem, era o mesmo que daqui a pouco e oprimiu o povo. Sabe quando parece que há uma contradição? Cada hora é um assunto diferente, uma conversa diferente, cada hora é uma notícia diferente, cada hora é um espírito, é um humor diferente. Mas era Deus. Deus tinha um controle daquilo. O povo precisava viver aquelas experiências. E o que seria da nossa vida sem o testemunho das 10 pragas, sem o testemunho do despojo do Egito? O Egito foi despojado pelos israelitas, pagamento de trabalho atrasado. O que seria da nossa vida sem a história, o testemunho da abertura do Mar Vermelho? E das próximas gerações, aí na sua família, os seus descendentes precisam do seu testemunho, dizendo o tempo todo, Deus agiu nisso, Deus agiu nisso, Deus agiu naquilo. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e que livrou Israel, é o mesmo que me socorreu, o mesmo Deus, o mesmo Jesus que andou sobre o mar, e tinha o controle de todas as coisas. Ele se manifestou diversas vezes na minha vida. São através dessas experiências que nós crescemos e avançamos dia após dia. Dia após dia. O mar estava debaixo dos pés do Senhor. Então, o Senhor quer que entre no seu espírito, que esse problema está debaixo dos pés do Senhor. E apesar de você achar que ele não tem, que está descontrolado, não está. Que está tudo sem controle, que parece que você realmente vai ser prejudicado. Seu barco vai afundar. Seu barco não vai afundar. Escuta o que eu estou lhe dizendo. E Deus tem me dado mensagens muito fortes, e eu falo com uma convicção. Eu não acho, eu tenho convicção, certeza. Eu tenho absoluta certeza do que eu falo. E eu falo pelo Espírito Santo de Deus. Todos os inimigos
estão sob controle de Deus. Todos esses problemas estão debaixo dos pés do Senhor. Deus tem o controle de todas essas situações. E Ele quer que você olhe para Ele, que você não se distraia. Ele quer que você continue exercitando a sua fé, olhando para Ele. Que de forma alguma você faça como Pedro e venha afundar. Se distraia com as situações. Tem vento soprando para impedir que você continue andando sobre as águas e vivendo algo sobrenatural. Para de olhar para isso, olha para Jesus. Porque o mar vai se acalmar, como se acalmou, o barco não afundou, eles chegaram do outro lado, viveram muitos outros milagres, a vida continuou, eles cresceram demais na fé. Era fundamental que eles vivessem aquela experiência. O Senhor os levou para aquela experiência, como o Senhor tem nos levado para algumas experiências. Elas são muito importantes. Todos nós estamos vivendo determinadas experiências fundamentais para o nosso crescimento, para o nosso avanço. E Deus, no final de tudo isso, nós vamos chegar do outro lado como foi determinado e vamos viver todas as glórias que foram determinadas. Sem dúvida nenhuma. O Senhor Jesus disse aqui em Lucas 21, 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, ou como diz na Almeida, com cuidados da vida, e aquele dia vinha sobre vocês inesperadamente. Ele estava alertando para algo muito importante. Você precisa tomar cuidado para você não sobrecarregar o seu coração com um monte de coisas que vão te impedir de cumprir com o seu propósito e chegar onde você tem que chegar e viver tudo o que você tem que viver. Talvez o seu coração está sobrecarregado com os cuidados da vida, com as ansiedades da vida. O que eu vou fazer? O que vai acontecer? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo outro? E agora, meu Deus? E agora, Senhor? E isso? E aquilo? Toma cuidado para você não sobrecarregar o teu coração de coisas inúteis, de coisas estúpidas, de preocupações. Toma cuidado, porque talvez tem gente aqui com o coração sobrecarregado de tantas coisas e está se perdendo de Deus. Mantenha-se focado no Senhor. Ele não dá nada além do que possamos suportar. Se você está vivendo algo, você pode passar por isso. E quando chegar num ponto que não dá, Ele vai te dar o livramento. Ele sempre dá o livramento. Todas as coisas chegam até nós para crescimento, para avanço. Para nos levar a crescer. Vamos para o Salmo 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lugar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Esse é o salmo da saudade de Deus. Esse é o salmo que o salmista começa dizendo que como é agradável a habitação do Senhor. E ele fala como se ele tivesse
com inveja do pardal e da andorinha. Porque a alma dele anelava pelo Senhor. Que saudade do tempo que eu estava no seu altar, que eu estava no templo, que eu estava no santuário, na tua santa habitação. Mas o que acontece com as pessoas quando elas se envolvem com um monte de coisas? Elas não se aproximam de Deus, se distanciam de Deus quando elas começam a sobrecarregar o coração. E ele fala como quem está com inveja do pardal e da andorinha. Porque quando o pardal, isso é histórico, isso é verdadeiro, quando o pardal, a andorinha, quando um pássaro entrava no templo e fazia o seu ninho dentro do templo, ele não podia ser tirado do templo, porque ele era considerado parte agora, santo, ele não podia sair. Ninguém podia ir lá tirar o passarinho. E o salmista estava dizendo que até o pardal achou um lar, a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar. Ele certamente, o salmista olhou, ele foi no templo e olhou um ninho perto do altar e disse: "Oh, meu pai, que bendita essa andorinha. Ela tem um ninho perto do altar. Ela encontrou um lugar perto do altar para ficar. E eu estou longe do Senhor." E por que algumas pessoas se afastaram tanto do Senhor? Porque sobrecarregaram o coração de muitas coisas. Ao invés de terem permanecido focadas no Senhor, só olhando para Ele e confiantes, dando passos de fé, elas foram se envolvendo. Algumas com as bênçãos, outras com os problemas. Porque eu li aqui para você, ó que Jesus falou, ó: "Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida." Quer dizer, tudo que alimenta a carne, muitas coisas que vêm, que você se envolve e está ali só alimentando a sua carne, também com os problemas da vida. Cada um se distrai de Deus e se afasta de Deus por um determinado motivo. Umas porque agora querem alimentar a carne, outras porque agora estão tão envolvidas com problemas, ou até tão envolvidas com as bênçãos, e por aí vai. Só que chega um ponto que todo mundo tem saudade de Deus. Saudade do tempo em que estava no templo, na sua santa habitação, saudade do tempo que estava perto do altar, ou até mesmo no altar. Todo mundo que já esteve na santa habitação do Senhor sente saudade quando perde. Tem saudade do tempo em que estava com o Senhor. Até o pardal, eu tô com ciúme, estou com inveja até do pardalzinho, até da andorinha, ela fez um ninho ali, ela encontrou um lar. Que lugar maravilhoso, ela encontrou um lar perto do altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei, meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. As pessoas felizes são aquelas que estão continuamente no Senhor, focadas no Senhor, adorando o Senhor, porque nós fomos criados para adorar o Senhor, envolvidos com as coisas do Senhor, não envolvidos com coisas da carne, ou com problemas, ou com tantas situações desse mundo, mas são aquelas que estão continuamente servindo ao Senhor, olhando para o Senhor, confiando nele, olhando para Ele. Como são felizes os que em Ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Como são felizes aqueles que vão buscar força onde? Em Deus. E entendem que são peregrinos de coração, ou seja, estão aqui de passagem, não deixam nada entrar no coração, não sobrecarregam o coração com nada, porque sabem que estão aqui de passagem. Como são felizes essas pessoas que entendem: pode ser hoje que o Senhor vai me levar, eu estou aqui com uma missão, eu sou peregrino aqui. De onde vai vir minha força? De Deus. E o que está
no meu coração o entendimento que eu sou peregrino, peregrina nessa terra. Eu não vou deixar nada mais entrar. Ao passarem pelo Vale de Baca, o Vale de Baca era um lugar onde tinha uma vegetação chamada de balsameiras choronas. Chamado também de Vale de Lágrimas. Você já deve ter ouvido. E essa planta, ela destilava uma água que caía em gotas e parecia lágrima. Então esse lugar foi chamado de Vale de Baca, ou Vale de Lágrimas. Também para alguns, Vale da Maldição, Vale Seco, Vale da Dor. Então ele estava dizendo, quando você passa pelo Vale de Baca, pelo Vale de Lágrimas, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também e o enchem de cisternas. Essa expressão cisterna aqui, no hebraico, quer dizer bênção. Então mesmo quando eu passo pelo Vale de Baca, pelo Vale de Lágrimas, ainda pela fé eu consigo transformar o Vale de Lágrimas num vale de bênçãos. Por quê? Porque a minha confiança está no Senhor. Então, mesmo quando eu passo pelo Vale de Baca, o Vale de Baca, que é o Vale de Lágrimas, eu, pela minha fé, transformo num vale de bênçãos. O Vale de Baca se torna um vale de bênçãos. Até porque todas as vezes que eu passei pelo Vale de Baca, pelo Vale de Lágrimas, eu saí muito melhor dele. Eu sou o resultado de muitas vezes ter passado pelo Vale de Baca. Que seria de mim ou do meu ministério sem as vezes em que eu passei pelo Vale de Baca, pelo Vale de Lágrimas. Porque foi ali que eu aprendi. E o Vale de Baca se encheu aqui, ó, se enchem de cisterna, se enchem de bênçãos. Quantas vezes você passou pelo Vale de Baca e aquilo só trouxe bênçãos para a sua vida? É ou não é? Só trouxe bênçãos para a sua vida. Ou você está achando que o Vale de Baca traz maldição para a sua vida? Não, ele traz bênção, ele enche a sua vida de bênçãos. Porque os discípulos, os homens que viram aquela tempestade, chegaram do outro lado, não eram os mesmos quando atravessaram. Eles chegaram diferentes, com outra fé, com outra visão, com outro espírito. Os homens que chegaram do outro lado já eram homens diferentes. Quando eles iniciaram a travessia, eles tinham um tipo de fé, mas quando eles chegaram do outro lado, eles agora tinham uma outra fé. Quando nós passamos pelo Vale de Baca, nós passamos de um jeito, mas quando nós saímos cheios de bênçãos. Prosseguem, isso você tem que falar comigo, porque isso é uma coisa divina, isso é uma coisa... Aliás, eu penso que é o nome dessa mensagem, isso é de força em força. Vamos juntos, prosseguem o caminho, de força em força. De novo, de força em força. Vamos de novo, prosseguem o caminho, de força em força. De força em força. De força em força. Então, está vendo? Eles saem do Vale de Baca, cheio de bênçãos, enchem de cisternas, que é de bênçãos, e prosseguem. Eu continuo andando. De que maneira? De fraqueza em fraqueza, de desânimo em desânimo, de incredulidade em incredulidade, não. De força em força, e de força em força, e então de glória em glória, como disse Paulo, e sempre para uma glória maior. É de força em força, diga de força
força em força, de força em força, mais forte, de força em força, de força em força, e de glória em glória, e sempre para uma glória maior, aleluia. De força em força. É assim a vida daquele que depende inteiramente de Deus, que se volta para Ele. Eu tenho saudade de Deus, eu preciso correr para Ele. Até o pardal e a andorinha estão melhores que eu. É isso que eu quero para a minha vida, porque quando a gente se aproxima dEle, ainda que a gente passe pelo vale de Baca, nós saímos abençoados e prosseguimos de força em força, porque como ele disse aqui em cima, como são felizes os que em ti encontram força. Por quê? Porque algumas pessoas não vão buscar força em Deus, vão buscar força no homem, mas quando uma pessoa entende que só Deus pode nos fortalecer, ela vai buscar força em Deus. E como é feliz aquele que se refugia em Deus e busca força em Deus. Como é feliz. Esse também é o salmo da felicidade. É o segredo, o caminho para ser feliz está aqui. Busca força em Deus. Onde eu vou buscar força para a minha vida? Em Deus. Eu estou num vale de lágrimas. Você está dependendo de Deus? Você vai sair cheio de bênçãos e vai prosseguir de força em força. Por isso que a pessoa que anda com Deus, alguém olha e diz assim, não é possível, meu pai. Essa pessoa está igual Daniel. Quando cai, cai em pé. Você não sabe. É que na inauguração, Daniel foi andar ali e não viu que aquilo era só placa de gesso e caiu lá dentro do batistério. Mas caiu em pé. Inclusive, ele se gaba disso. Caiu, mas caiu em pé. Então, preste atenção que coisa forte. Você tem problemas, você tem situações, mas você tem uma certeza no seu espírito. Aquilo não pode te vencer. Aquilo não pode te derrotar. Mas tem forças perigosas, tem isso e aquilo, mas não pode. Porque tudo isso, que é uma força mais perigosa que o mar é considerado uma coisa violentíssima, perigosíssima. Mas quem estava pisando nele? Jesus Cristo. Quem é o Senhor da nossa vida? Jesus Cristo. Então, o mar da nossa vida, as coisas que ameaçam a nossa vida, estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. Isso não te dá segurança? Isso não muda tudo? Meu Pai, isso muda tudo. Isso é forte demais. Saber que com Jesus eu posso até passar pelo vale de Baca, mas eu vou sair cheia de bênçãos. E eu vou prosseguir de força em força. E quem está de fora fala, não é possível que nada enfraquece essa pessoa. Não enfraquece mesmo, porque como é feliz os que habitam em tua casa, e como são felizes os que em ti encontram força, quando você busca força em Deus, em nada mais, somente em Deus, então você prossegue de força em força, de força em força. Isso para mim é muito forte, porque eu estou forte e fico mais forte, eu estou forte e fico mais forte, e mais forte, e mais forte, e sempre mais forte. E como disse Paulo, de glória em glória e de glória em glória. E o que a Bíblia diz? Sempre para uma glória maior. Uma glória maior, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Então, sempre é uma glória maior. Sempre um novo estágio. O que eu já disse para você? Cada novo tempo, sempre, na vida dessas pessoas que creem em Deus, sempre é melhor do que o anterior. O novo tempo é melhor do que o anterior. O novo tempo é melhor do que o anterior. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou de força em força até que o Senhor me chame, até que eu me apresente lá em Sião, na Nova Jerusalém.
Ouve a minha oração ao Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Olha aqui. Senhor, ouve a minha oração. Escuta-me. Ó Deus, que és nosso escudo. Você sabe que o escudo é a proteção. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Quem é que estava dizendo isso? Alguém que sabia o quanto tinha gemido longe do Senhor. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do Senhor, do meu Deus. Eu prefiro ficar na porta. Se não der para eu entrar, eu prefiro plantar ali na porta e ficar ali, a habitar nas tendas dos ímpios. Eu prefiro um dia de vida na casa do Senhor do que 1000 no outro lugar. Só quem conhece o Senhor sabe dizer isso aqui. Entende, eu entendo o que ele está falando. Que eu viva um dia, mas que esse dia seja na casa do Senhor. E que eu fique só na porta da igreja, mas é melhor do que eu ficar na tenda na casa do ímpio. É melhor um dia na sua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Não importa o lugar. Ele estava dizendo, um dia na sua presença vale mais do que se eu vivesse 1000 em outro lugar. E eu prefiro ficar na porta, não me deixar nem entrar, do que ficar debaixo da tenda, habitar nas tendas dos ímpios, do que estar no meio. Porque eu prefiro estar aqui na porta dessa igreja do que estar no meio desse mundo cão. Eu prefiro viver um dia, você só tem direito, Cléo, a um dia de vida. Mas, e para o outro dizer assim, ó, olha lá, tá vendo? Ele vivendo daquele jeito, ele tem 1000. Mas se você viver na igreja, é só um dia. O outro lá no mundo vai ter 1000. Deixa ele com os 1000 dele jogados fora, que o meu um dia vai valer pelos 1000 dele. Senhor, o Senhor Deus é sol. Sol você sabe, o sol é que ilumina. O sol é que dá essa energia. A terra sem sol não tem vida. Então o Senhor é o sol. O que é a nossa vida sem o sol? Nós precisamos do sol. O sol faz diferença na terra. Faz diferença na vegetação, na vida dos animais, na vida da população. O sol. Então Deus é sol e escudo. Então Ele é sol. E Ele é o escudo, Ele é a nossa proteção. E agora vamos juntos. Olha isso aqui, se isso não é um presente para você. O Senhor concede favor e honra. Favor e honra. Favor e honra. Ele concede favor e honra. Não recusa. Vamos juntos, ó. Não recusa. Nenhum. De novo, nenhum. Nenhum bem aos que vivem com integridade. Tá vendo? Aqui, ó. O Senhor é sol. Ele é escudo. Ele concede favor e honra. Tudo que eu preciso de favor e de honra. E Ele não nega, Ele não recusa nenhum bem, umzinho, nenhum, aos que vivem com integridade. Então eu não preciso ter medo de não ser honrada e favorecida por Deus. Eu serei favorecida e serei honrada. E eu não preciso ter medo da minha oração ser respondida se eu estiver andando com o Senhor. Porque Ele não vai negar nenhum bem se eu estiver em retidão e integridade. Ele não vai negar para mim. Ele vai responder a todas as orações. Como o salmista diz, Senhor, ouve a minha oração. E aqui Ele mesmo responde, o Senhor não nega. Ele dá favor, Ele favorece, Ele honra. E Ele não nega nenhum bem, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em Ti confia. Vamos juntos. Ó Senhor dos exércitos,
como é feliz aquele que em ti confia. Eu falei, é o salmo da felicidade. Primeiro começa com a saudade de Deus. Como é feliz a pessoa que confia em Deus. Se você confia em Deus, você é tão feliz. Você tem força. Você vai de força em força. Você tem uma vida abençoada, cuidada. Você até passa pelo vale de Baca. Você até passa pela tempestade. Mas olha só, você passa. Não vai durar para sempre. A tempestade não durou para sempre. Jesus não foi socorrer na primeira vigília, nem na segunda, nem na terceira, mas na quarta ele chegou. Ele sempre chega. Ele sempre socorre. Ele não impediu, ele muito pelo contrário, ele conduziu o povo para as margens do Mar Vermelho. E o povo achou que agora não tinha saída, mas ele tinha um plano. Diga comigo, Deus sempre tem um plano. Ele abriu o mar. Quem pensaria nisso? Por isso que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Muito mais altos. Às vezes a gente está ali com aquela visãozinha pequenininha. Nós só enxergamos até ali. E Deus tem uma visão tão ampliada, tão grandiosa. Que visão maravilhosa. A visão de Deus. Por isso que ele diz, ele fala na sua palavra, que os caminhos do Senhor, os seus caminhos não são os meus caminhos, nem os seus pensamentos os meus. Os meus caminhos são mais altos do que os seus, e os meus pensamentos mais altos que os seus. O caminho de Deus é muito maior do que o nosso. Os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então, muitas vezes, nós entramos numa determinada situação. Mas é só para nós crescermos. Porque Ele não nos dá nada, mais nada além do que possamos suportar. Eu não sei o que você está vivendo. Que tipo de afronta, que tipo de perseguição, de injustiça, que situação que está aí, que travou, que está tentando tirar a sua paz. Deus te preparou essa palavra. Ele mandou para você. Para deixar claro que Ele tem o controle disso tudo e que a qualquer momento Ele vai botar um ponto final nisso. E você vai sair melhor, você está tendo a oportunidade de agir a sua fé e sair com uma fé robusta, bem diferente. Quando terminar esse problema, você já ser uma outra pessoa. Você está num outro estágio. É exatamente isso. Lembre-se que o Senhor tem o seu caminho na tormenta. Como é que Ele foi socorrer aqueles discípulos na tormenta? Ele andou sobre a tormenta, Ele fez um caminho no meio do mar. Ele foi andando, e onde estava aquele mar violento? Debaixo dos seus pés. E quando Ele entrou no barco, simplesmente tudo cessou. O mar tem que obedecer, o vento tem que obedecer, tudo tem que obedecer a Deus. Quando Deus diz é ponto final para isso, é ponto final. Diga, Deus está comigo. E Ele tem o controle de todas as coisas. Até dos meus inimigos. Você tem que ter isso no seu espírito. Tudo que você acha que é grande demais, diga, tudo isso está debaixo dos pés do Senhor. Talvez tem coisas e coisas aí que você acha, meu Deus, isso é muito grande, meu Deus, isso também é muito grande, isso aqui é muito grande. Eu estou dizendo, grande o quê? Grande sou eu. Grande é Deus. Forte é Deus. Poderoso é Deus. Como eu tenho aquele hino maravilhoso que diz, poderoso Ele é, e em nada mudou, nele está a nossa fé, poderoso Ele é. Vamos juntos agora. Poderoso Ele é, e em nada mudou,
nele está a nossa fé. Poderoso Ele é. Agora de novo, vamos, Tamires, me ajude. Poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está a nossa fé. Poderoso Ele é. Então, com a mão no coração, sentado aí mesmo, vai dizendo isso. Poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está a nossa fé. Poderoso Ele é. E à medida que você vai falando isso, você vai sentindo a presença do Espírito Santo, que vai mudando tudo dentro de você, vai curando o coração, vai curando a sua alma, vai te fortalecendo. Receba essa força, receba essa cura para o seu espírito. Nada é mais forte que o Senhor. Ele é mais forte que tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o controle de todas as coisas. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. Quando nós começamos a atravessar o mar não estava violento, mas agora ele se tornou violento. Mas tudo isso vai cessar e você vai chegar do outro lado. E nós vamos de força em força. Nós vamos de glória em glória. Não sobrecarregue o seu coração com nenhuma preocupação. Poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está a nossa fé. Poderoso Ele é. Coloquem-se de pé e a mão no coração. Continue com a sua mão no coração. Mostre tudo isso para o Senhor. E se levanta. Mas se levanta com uma força. Eu vou de força em força, de glória em glória. E eu vou para uma glória maior. O Senhor me chamou para um novo tempo. E nada vai poder impedir os meus avanços. Todas essas situações contrárias estão debaixo dos pés do Senhor. O Senhor está pisando sobre esse mar violento. Eu já venci todas essas situações. Eu sou uma pessoa feliz porque eu busco força no Senhor. Coloca tudo diante dele. Coloca tudo diante do Senhor. Eu quero que você pegue essas situações e rasgue o seu coração agora. Coloca diante dele. Porque Deus vai agir. Como ele chegou na hora certa e socorreu os discípulos. Como o Senhor sempre socorreu o seu povo. Ele está dizendo que você é uma pessoa abençoada e que não vai perecer. Nada tem o poder de derrotar você, a não ser você mesmo. Se você focar na coisa errada, foca em Jesus. Tudo que hoje para você é impossível, Deus vai modificar. Deus vai agir em seu favor. Ele vai. Ele é poderoso. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E Ele está aqui para agir em nosso favor. Eu não sei o que você vive hoje, mas Deus vai te livrar, vai te socorrer. É a palavra de segunda-feira. Ele vai agir na sua vida. Ele vai modificar as coisas. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Então agora é hora de você mostrar tudo para Ele, Senhor. Eu vou colocar isso diante do Senhor. Eu cheguei aqui preocupado, chateado, são tantas coisas e tanta pressão. É pressão de cá e pressão de lá, e sempre acontecendo uma nova situação. Eu creio que quando os discípulos olharam para o Senhor e não enxergaram, acharam que era um fantasma, e eles gritaram, eles pensaram: meu Deus, mais um problema. Nós estamos já com problemas demais. Mas essa, meu Deus. Mas era Jesus
Talvez você está olhando para uma situação e você está achando que isso vai vir como mais um problema para a tua vida. E Jesus está dizendo, não é mais um problema não, sou eu indo em seu encontro. É a saída para você. Tem coisa na nossa vida que às vezes você confunde, é bênção que você confunde com fantasma. Mas não era fantasma, era Jesus. Às vezes tem coisas que surgem, que parecem ser mais um problema, mas não é mais um problema, é o socorro do Senhor. É o socorro do Senhor. Aleluia! Ele é poderoso. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso, e em nada mudou. Poderoso Ele é, e em nada mudou. Nada mudou. Nele está a nossa fé. Nele está a nossa fé. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é. E quanto mais você diz que Ele é poderoso, mais isso poderoso cresce dentro de você. É. E em nada mudou. E em nada mudou. E em nada mudou. Esse Jesus que eu estou falando é o mesmo que estava andando sobre as águas. Esse Deus que eu estou te apresentando é o mesmo que suspende a terra sobre o nada. Deus vai agir de forma estrondosa na vida de cada pessoa que aqui está. Espere por acontecimentos gloriosos, porque Deus tem nos anunciado boas novas. Esse mar não vai afundar o nosso barco, essa tempestade vai cessar. Nós vamos chegar do outro lado. Como é feliz aquele que confia no Senhor. Então, mais uma vez, confia no Senhor. Olha o que Ele está dizendo para você: confia no Senhor. Eu estou lhe apresentando um Deus vivo. Confia nesse Deus. Confia em Jesus Cristo. Recebe essa força agora. E vá, saia daqui e prossiga de força em força, de glória em glória. Aleluia. Vai passando o teu sangue sobre o teu povo agora. Vai queimando do alto da cabeça a planta dos pés. E eu quero repreender todo o espírito do medo, tudo que está atormentando essa vida, toda essa pressão, essa opressão, essa perseguição, essa injustiça, essa força maligna, essas amarras. Eu ordeno que saiam em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida que aqui está. E eu repreendo todo peso, todo estresse, todo cansaço, toda angústia, toda tristeza, todo desespero, toda amargura. Saiam em nome de Jesus agora. Tudo que veio contra essa vida, que veio para oprimir, para angustiar, toda essa força, essa afronta que cruzou o caminho dela, eu ordeno que caia em nome de Jesus. E que cada vida agora seja sarada e fortalecida e restaurada e erguida com poder. Que mentes sejam saradas e corações também. E o livramento que ela precisa, a resposta, a definição, a resposta para a oração agora, que ela obtenha do Senhor. Responde a igreja, Senhor. Responda a cada pessoa que aqui está. Vai respondendo. Eu não sei o que essa pessoa está vivendo, mas o Senhor está dizendo para ela: como é feliz o homem, a pessoa que confia em mim. O Senhor está dizendo para ela: confia em mim. Que ela confie no Senhor. Comece a dizer isso para Deus: eu vou confiar no Senhor. Vamos, levanta esse ombro, levanta essa cabeça e não se atreva a se curvar diante de problemas. O Senhor não se agrada de pessoas que esmorecem, pessoas que esmorecem e se entregam aos problemas. Sem direito, não baixe o seu olhar, não tema afrontas, não tema o inimigo, não tema as más notícias, simplesmente confie em Deus. Porque Ele não nos deixou. E Ele tem te levado para um nível mais alto. Receba todo o poder que você precisa agora. Receba vida, renovo, restauração.
Receba saúde. Receba saúde espiritual. Receba visão, sabedoria, discernimento, favor e honra. Receba favor e honra. Está escrito: o Senhor não nega nenhum bem àquele que anda em retidão. Diga: Deus não vai me negar nada. Ele não vai me negar. E eu vou sair daqui e vou prosseguir na força do Senhor, de força em força, sempre de força em força. Eu vou estar forte e vou ficar mais forte, e cada vez mais forte, e com uma fé robusta, em nome de Jesus. Eu quero que você apresente essa situação que talvez quis tirar a sua paz, mas não vai tirar mais, porque agora você está cheio, mas cheio de confiança, cheio do poder de Deus. Eu confio no Senhor, meu Pai. Comece a dizer: eu entrei aqui achando que isso era um problema, mas agora eu quero dizer: isso não é um problema para mim. Isso não é mais problema para mim. Isso não é mais problema para mim. Eu confio no Senhor. E eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor está com seus pés sobre todas essas coisas. O Senhor estava andando sobre aquilo que estava atormentando a vida daqueles discípulos. E significa que aquilo que tem tentado me assustar, o Senhor está sobre isso. Isso está debaixo dos seus pés. Então a vitória é minha. O Senhor é o meu Deus. E tudo isso está debaixo dos seus pés. Eu abençoo a sua vida com uma força, um poder, um renovo e mudanças. E que da mesma maneira como os homens que começaram aquela travessia mudaram completamente a partir do meio, eu declaro que você sai daqui com o espírito elevado, forte. Você sai daqui cheio de vida, cheio do poder de Deus e de completa convicção de que você já venceu todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada por tudo, meu Deus. Amém. Amém e amém.